Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre o plano cartesiano. Então, o plano cartesiano foi criado por René Descartes e consiste em dois eixos perpendiculares, esse eixo aqui e esse, sendo o horizontal chamado eixo das abscissas, o eixo de X, que é chamado de eixo das abscissas, e o vertical, eixo das ordenadas, ou eixo Y, certo? O plano cartesiano foi desenvolvido por Descartes no intuito de localizar pontos num determinado espaço. Então, chama-se um plano cartesiano em dois eixos perpendiculares porque esse eixo aqui, na vertical, ele forma um ângulo de 90 graus aqui, ó, com o eixo na horizontal, certo? Então, aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus, certo? Esse eixo da horizontal aqui, também a gente pode chamar o eixo X, que é o eixo das abscissas. Eu não coloquei o nome aqui até o final, mas vou colocar agora, ó. Então, pincel. Abscissas. E este eixo da vertical aqui, ó, é os eixos das ordenadas, ou eixo de Y. O plano cartesiano ele é dividido em quadrantes, que tem aqui o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. E tem aqui, ó, a origem, é onde o encontro das duas retas ou dos dois eixos, certo? Isso aqui é como se fosse uma reta numérica, uma na horizontal e uma na vertical. E aqui o encontro delas é a origem, é o ponto que tem as coordenadas, ó, 0, 0. A gente vai ver a questão das coordenadas já, certo? Então, se eu tenho aqui na origem, daqui para minha direita, no caso aqui, certo? Eu tenho sentido crescente, ou seja, ó, tá o 0 aqui, aí vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Do 0 para minha esquerda é o sentido decrescente, ó. 0, aí vem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, até e diante, ó. Tem 3 pontinhos aqui que é infinito. Do mesmo jeito ocorre na vertical, no eixo Y das ordenadas. Tem o 0, ó, subindo, é os números, ó, na ordem crescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Descendo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, assim por diante. Lembre-se, se eu tenho aqui, ó, a marcação de um ponto para outro, sempre vai ser uma unidade, certo? Então daqui para aqui é 1, daqui para aqui uma unidade. Então vai 1, 2, 3. Aqui são os números negativos. Então menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Porque é o 0. Depois do 0 vem quem? Antes do 0 quer dizer menos 1, menos 2, menos 3. E depois 1, 2, 3. Certo? Então vimos aqui o plano cartesiano, que ele possui dois eixos perpendiculares. O eixo das ordenadas, que é o da vertical, que é o eixo Y. E o eixo das abscissas, que é o da horizontal, que é o eixo X. E ele possui 1, 2, 3 quadrantes, certo? E esse plano ele serve para localizar pontos num determinado espaço. Eu fiz aqui um plano para a gente localizar alguns pontos na reta, no plano cartesiano, e para a gente ver quais as coordenadas desses pontos aqui, ó. Certo? Então, quando você vai desenhar um plano cartesiano, o que eu desenhei aqui foi bem simples, ó. Eu fiz duas retas perpendiculares, uma na horizontal e uma na vertical. Marquei o ponto 0 aqui, ó. Aí fui dividindo aqui em espaços iguais, ó. Eu coloquei aqui no meu caso 1 centímetro de cada um, ó. 1 centímetro, 2, 3, 4. Aí marquei os pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né, ó. Sentido crescente. E o sentido decrescente, ó, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Do mesmo jeito aqui, ó, o 0, menos 1, aí subindo 1, 2, 3, certo? E assim, eu botei aqui até o número 8.
Uma dica para vocês é que quando vocês forem desenhar um plano, vocês olham primeiro para os pontos que você vai representar no plano. Qual é a maior coordenada dele? Então a maior coordenada dele, se aqui tiver o número 7, então você vai desenhar todos os espaços até o 7. Se aqui tiver o número 10, vai ser até... Nesse caso aqui, ó, como eu tenho a coordenada só 5, eu poderia desenhar até só o número 5, né, para representar, só que eu tenho outros números já representados aqui. E só para lembrar, sempre que eu tiver um ponto na reta, um ponto, eu vou colocar aqui um ponto P. Se eu tiver um ponto P aqui, eu vou colocar aqui, ó. P sempre vai ser primeiro a coordenada de X, depois a coordenada de Y, certo? Sempre a primeira coordenada você vai marcar no X e a segunda coordenada você vai marcar no Y, certo? Então, vamos para o primeiro ponto, que é o ponto A. Você percebe aqui que eu tenho, ó, os valores de X e Y, né? Então, eu vou lá no X, o ponto ele diz que X é quem? 4, então eu vou aqui no ponto 4 e já traço ele, ó. E Y é 0, então ó, 0 não está aqui, ó. Então 0 e 4, então eu vou pegar o 0 e ligar o 4, ó. Então o ponto aqui, ó, que eu encontrei vai ser o ponto A. Já marquei o ponto A, ele está no eixo X, ó. Por quê? Porque ele só tem um valor no A, no Y ele é 0, certo? O ponto B ele diz que X é 1, então ó, X é 1 aqui, ó, e Y é 5, positivo, então Y, ó, no Y, eu vou aqui ó, no Y e marco 5. Então eu vou ligar agora esses dois pontos aqui, ó, dessa forma, ó, tracejando. Eu vou ligar o ponto 1, né, como a gente tinha falado, ao ponto 5, ó. Tracejado, sempre usando uma reta para ficar bem certinho. Aí, ó, puxo aqui do 5 para cá, ó. Então eu cheguei aqui, ó, encontrei meu ponto B. Agora o ponto C, X é 0, então X ele tá aqui. E Y é quem? 3 positivo. Então, ó, se é 3 positivo, o ponto C ele vai estar aqui. Por quê? Ele está no eixo Y, porque o X ele não tem nenhum, certo? O X é menos 1, ó. X, eu vou aqui, ó, menos 1 está aqui. O Y é 0, então eu vou marcar o ponto D no menos 1 aqui, porque já que o Y é 0, né? Aí agora o E, X é menos 1, então é esse ponto aqui, né? E Y é menos 3, então ó, tá aqui menos 1, aí no Y, ó, o menos 3 está aqui, ó. Então eu vou descer aqui, ó, o ponto tracejado, aí vou marcar aqui meu ponto, ele está aqui, ó. E o F, o X é 0, então tá aqui, e o Y é menos 3, então ó, o F vai estar aqui, ó, no menos 3. Certo? O X é menos 2, então ó, o X está aqui. E o Y também é menos 2, ó. O Y é 2 positivo, né? Então tá aqui, ó. Então menos 2 até o 2 positivo, ó. Então aqui eu vou encontrar o ponto G, certo? Aí o ponto H é 3 no X, ó, 3, e no Y é menos 1, então ó, menos 1 no Y até o 3, eu já tenho até uma retinha aqui, aqui eu tenho o ponto H, certo? Então pessoal, consegui mostrar aqui como eu vou encontrar meus pontos no plano, marcar eles. Que ocorre, vocês têm que lembrar que sempre o número que está primeiro é o número que você vai marcar, é a coordenada das abscissas, que é o X, e o segundo é a coordenada das ordenadas, que é o Y, certo? E você vai aqui, ó, tem o 4 no X, onde é que você tem 4? Tá aqui.
E o Y é quem? 0. Então o 0 não está aqui nessa reta, então você vai puxar do 0 até chegar ao 4. Marcou aqui no 4. O B, o X é 1, ó, tá aqui. E o Y é 5, então tá aqui em cima. Certo? Aí nesses outros casos aqui eu quero encontrar... Eu tenho os pontos. Aqui o ponto I, o ponto K e o ponto G. E eu quero encontrar aqui, ó, as coordenadas dele. Então eu vou primeiro para o ponto I. O ponto I não está aqui, ó. Então, quem é X no ponto I? Então eu vou pegar o ponto I e vou andar até chegar ao X. X é quem, ó? 4. Vou botar aqui de outra cor. Do mesmo jeito eu vou pegar para encontrar o valor de Y, ó. Eu vou pegar o I, ó, e vou até o Y. Tá quem, ó? 8. Ponto G tá aqui, ó. X é quem, ó? No X, ó, o ponto G é menos 5. E no Y, o ponto Z, ó, não sei se ele tá no X porque o Y é 0. O K, ó, tá aqui, ó, K, né? X, ó, lá o X, 3. Y é menos 5. Certo? E através disso eu posso identificar qual é o quadrante que esses números estão. Lembra? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. O A tá aqui, ó. Então ele pertence a nenhum quadrante. Ele está no eixo OX. O eixo OX. Pode botar OX. O B não está aqui, ó. Esse lado aqui é o primeiro quadrante, ó. O C, ó. O C está na onde aqui, ó? No eixo Y. Então, ó. Y. O D, ó, o D tá no eixo X, né? Tá aqui, ó. O E tá aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro quadrante. O F tá aqui, ó, no eixo ó, Y. O G tá aqui, ó. O G tá no eixo no segundo quadrante, ó. Tá aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto, só lembrando. O H, o ponto H, ó, como a gente viu, tá aqui, ó, no terceiro quadrante, ó. O ponto I, o I aqui, ó, tá no primeiro, né? O J tá aqui, ó, no eixo Y, então, ó, Y. O K ele está aqui, ó, no terceiro quadrante. Lembrando, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Só um errozinho aqui, ó. O K, ele não está no terceiro não, ele está no quarto quadrante, ó. O K e o H. Só foi isso aqui que eu confundi, os quadrantes. Certo, pessoal? Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Obrigado pela atenção de vocês.